Meus amigos, meus irmãos, disse-me no outro dia a irmã Mary John, do convento pequenino de Dominicanas do Lumiar, num ligeiríssimo tom de repreensão, que não era preciso muito para me pôr a chorar. Não sei se chegou a dizer também o tão antigo, um homem não chora, mas foi como se o tivesse dito, e a emenda foi pior que o soneto, porque acho que logo choraminguei. Ou foi a irmã Maria Domingos? Não importa. Elas conhecem-me bem e é um facto, sou piegas. Espero hoje portar-me bem. Mas boas razões dentro da minha lógica pessoal havia para que hoje brotasse dos meus olhos o habitual caudal de lágrimas, como acontece sempre que me acontece na vida, cruzar-me com alguma coisa que me transcende, que se me oferece sem nada pedir em troca, que me dá alegria. E diga-se em abono da verdade que me acontece muitas vezes. Então se vejo coisa bonita, é uma desgraça. E às vezes faço batota, vou eu à procura de motivos para chorar. Uma vez fui a Roma passar uns dias sozinho, só para ter o prazer de todos os dias ir chorar para a Sistina. Outro exemplo, vou muito frequentemente a Madrid e não há vez que perca a ocasião de ir chorar um pouco diante dos Velázquez do Prado. E nesses momentos sinto o conforto de me sentir pequeno. Lembro-me da ideia de Deus. Perante os frescos de Miguel Ângelo ou os quadros de Velázquez, tenho-os por verdadeiros milagres do Espírito Santo. E falo a sério. Como foi possível a um homem, bicho da terra vil e tão pequeno, ter posto numa tela, guiado pelo que lhe disse o pensamento, umas tintas com um pincel e que o resultado me provoque tantas centenas de anos depois, tanta emoção? Como foi possível que homens como os autores dos Evangelhos escrevessem textos tão inacreditavelmente universais que resistem a todos os maltratos que se podem imaginar e é neles que milhões de seres humanos continuam a encontrar a base da sua maneira de estar vivos? De acordo, são emoções de homem culto, mas juro que não sinto menos emoção com coisas mais banais, como por exemplo perante um grupo de crianças encantadas a olhar para um presépio. E a minha cabeça viaja do infinitamente pequeno, efêmero, e logo a ideia da morte tudo ajuda a organizar um pouco, até um imenso espanto, portanto, que felizmente me transcende. A vida, o mundo, aquilo a que chamamos a obra de Deus. E até o tanto sofrimento a que tantos estão sujeitos e que o homem provoca ao homem, sem que se descortine razão para tão absurdos comportamentos ou para tão injustos destinos, me espantam, me põem a rezar, a louvar Deus. E se me lembro da inacreditavelmente bela ideia da imagem do Espírito Santo como línguas de fogo a cair sobre a mãe de Cristo e os discípulos fechados no cenáculo, como não havia de chorar? Choro porque entendo finalmente, ou me convenço que entendo, e alguma coisa me reconduz a uma humildade que para mim é a fé em Deus. E choro, irmã Mary John, ainda não me consigo conter. Desculpem este teatro com que abro o meu discurso. Culpa do júri deste prémio, que com o prémio, para além de me premiar, também parece a meu propósito querer reabilitar a arte de Talma à luz da Igreja. É voz comum que a Igreja sempre se entendeu mal com o teatro. Julgo que é a ideia errada. Quem terá dito tal coisa? Ou se entendem mal, ou se entendem mal, será porventura porque entram frequentemente em competição, e quem ganha é sempre a Igreja. Haverá mais magnífico teatro que todo o aparato das celebrações solenes? E quantas peças de teatro religioso não se escreveram ao longo da história? Basta talvez lembrarmos de que um grande poeta como foi Gil Vicente dedicou grande parte do seu tempo a integrar o teatro nas vias da liturgia. Não tenho nada contra. E tudo o que seja romarias, procissões, arte sacra, até touradas, são coisas que considero mais profanas que espirituais e de que, no entanto, gosto sem condições. Talvez porque são ainda formas de convívio, mais que os desmesurados desafios de futebol. Mas o próprio assunto do despique se torna facilmente espetáculo, se é que em piores momentos não se torna mesmo em vanglória para alguém que apenas procura viver o espanto e perceber o mistério do género humano. Mas foi consciente do perigo que resolvi trabalhar no teatro e decidi que era boa maneira de viver. Obrigado por me irem resgatar do que também vocês, júri, sabem que mais perto está do sagrado do que se julga, dado que é lugar para os homens se encontrarem com os outros. Nem sempre é o inferno, em que por este andar da civilização ocidental também ameaça tornar-se, se deixar tornar apenas em mais um artigo em permanente promoção no mercado de sucesso. Meus irmãos,
É matéria tão delicada a que o dia de hoje destina ao meu sermão que, parafraseando o Padre António Vieira, cuja pele já fui convidado a vestir muitas vezes, a começar por Manuel de Oliveira no seu filme Palavra e Utopia, e estando nós hoje em Fátima, num santuário que é dedicado àquela que ouviu de um anjo que ia ser Mãe de Deus, e para que ela nos possa ajudar a entrar sem que se saiba nem formação nem licença nos terrenos da teologia, e nos ajude a não disparatar, ouso desafiar-vos a recitar em latim, que era a língua em que a nossa teve origem, a oração de Nossa Senhora. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Voltemos agora ao nosso tema. Por que me comove este prémio Árvore da Vida? Primeira razão. Chama-se Padre Manuel Antunes, com quem tanto aprendi na Faculdade de Letras e cuja amizade foi para a minha família fundamental. Quantas vezes, para ouvir mais meia dúzia de conversas... Quantas vezes, para ouvir mais meia hora de conversa com o meu pai, fui depois do jantar com ele levar à sede da Pretério o Padre Manuel Antunes, onde vivia tão solitário e tão modestamente, salvando a honra do convento, como se costuma dizer, escrevendo sob vários pseudónimos todos os textos da revista dos jesuítas. É como se me fosse lícito fantasiar que foi ele quem, saído da sua terrível imobilização, consequência da mesma doença que nos atingiu aos três de quem tenho estado a falar, como se no quarto hospital de Santa Maria, onde pela última vez o vi, se tivesse reanimado para me dar este prémio. Vejam o mal que pode fazer a um menino como eu ter visto um filme como o Marcelino Pão e Vinho, em que se filma o milagre de um velho crucifixo em tamanho natural, esquecido no sótão de um mosteiro, se animar e o braço da estátua vir receber o pão que o menino queria estender a Cristo. Mas logo de pequeninos nos metem na cabeça teatros que não ajudam a pensar. O que eu pergunto é apenas, quem foi que me atribuiu este prémio e porquê? E aí vem a segunda razão. Vi há dias num teatro da minha cidade natal, em Madrid, uma encenação, por sinal pouco interessante, da famosa obra de Lope de Vega, grande autor de muitas comédias do chamado século de ouro espanhol, Fuenteovejuna. É a obra que tem o célebre momento em que os habitantes da aldeia de Fuenteovejuna, depois de terem tido a coragem para responder com o assassinato do alcaide à violação que ele fizera da aldeia Laurência, e quando lhes perguntam quem matou o alcaide, respondem em coro Fuenteovejuna, assumindo coletivamente a responsabilidade da iniciativa do ato justiceiro. A generosidade desses extinguir coletivamente um ato individual toca-me profundamente e vejo nela uma atitude de natureza cristã. Toda a paixão de Cristo é simbolicamente e no sentido inverso isso mesmo. Ele assume o pecado do mundo, independentemente de qualquer sentimento de justiça, sem fazer depender nada de quem tem ou não tem razão, o que a não ser assim seria dar aos homens um poder que só depois do fim dos tempos se transformará em revelação da caridade. Como dizemos no Credo, creio na ressurreição dos mortos e na remissão dos pecados. Devo dizer que era notório que para os jovens que representavam essa cena no espetáculo de Madrid o assunto lhes dizia pouco, tanto a violação como a assunção coletiva da responsabilidade ou ainda a coragem de desobedecer. Mas a mim, esse episódio lembra-me o que ele de comovente existe na ideia inicial de uma Igreja Católica. Um grupo natural porque tem em comum uma fé, uma confiança que os torna irmãos e que tem uma força que move montanhas. É claro que sei que a nossa Igreja Católica muito cedo deixou de ser isso, mas mais forte que a rejeição ou a condenação de todos os seus erros, que julgo estéril e só interessa ao teatro do prestígio de quem acusa, o que nos faz Igreja é a confiança no que nos transcende. Justamente o teatro, a minha necessidade de estar e contracenar com os outros, tem-me levado de encenação em encenação a pensar mais neste assunto e a ter permanentemente na cabeça um desejo ou utopia de Igreja que me comove e que não sou o único a ter.
Que a hierarquia da Igreja, ideia que foi a que infelizmente herdamos e que, levada às suas últimas consequências, me pareceria até anticristã, reúna um júri de pessoas fora dessa hierarquia e que os incumba de escolher outro que reconhece como irmão, e que esse júri me nomeie a mim como reconhecido companheiro de pessoas em quem eu, por meu lado, também reconheço um comportamento exemplar em diferentes campos e de modos diferentes, em especial o arquiteto Eutónio Pereira e o meu tão amigo Manuel de Oliveira, e sobretudo um tal amor à vida que os reconheço de facto como irmãos, irmãos em Cristo e em tudo o que me tem levado a trabalhar sem parar, comove-me, surpreende-me e faz-me chorar de alegria. Fantasio, se quiserem, mas é para mim como se à pergunta quem me atribui este prémio me fosse respondido em coro a Igreja Católica, mais ou menos como quando ninguém apedreja a mulher adúltera. Nunca fui muito capaz de viver sem os outros e sem ser para os outros, como no fundo tantos e tantos homens e mulheres. São poucos os que, contra a sua própria natureza, aguentam a cegueira voluntária em que se colocam quando se deixam levar por um cotidiano social que as cidades contemporâneas prevêem e se deixam dominar por um poder sem cara que nos banaliza e nos despreza. Parece-me que tem de haver uma mudança se não quisermos que o mundo e com ele a nossa Igreja mais uma vez se recolham na oração e em tudo o que em si transporta, visto que a sociedade capitalista se tornou tão monstruosamente castradora de todas as liberdades, tão burocrática, que cada vez menos há lugar para repararmos uns nos outros ou para assumirmos um direito esquecido da dignidade de cada um, diferente da do outro. E cada vez mais dou comigo a sonhar com uma Igreja como julgo que Jesus encarregou São Pedro de afundar. Hoje nem tudo é mau. A Igreja, tendo-se tornado também um Estado político, foi parar ao mesmo saco, não o de Judas, que era pequenino, só tinha 30 moedas e já se dissolveu nos ossos dos estrangeiros enterrados no Aceldama, que o de toda a devida política. Sabemos que Deus escreve direito por linhas tortas ou que nem precisa de papel. Sentada ao lado dos outros Estados, tentemos que ela, a Igreja, mais ou menos e às vezes que for preciso, transforme o vício em virtude e que sem dinheiro nem armas, com a autoridade que não tem nada a perder, seja apenas palavra, a autoridade que a palavra lhe confere, seja nossa representante ativa, mas com o trunfo único que é forçoso que recupere de, com a ascendência de Cristo, não ter mesmo nada a perder. Bem, também que não deite fora a minha Capela Sistina. Que defenda a paz, que esteja fora das armadilhas da acumulação de capital a que conduz a propriedade privada, que recupere para o mundo o ideal de pobreza que os artistas já tantas vezes lhe apontaram, aquele que o ateu Pasolini quis experimentar, representando no cinema o Evangelho segundo São Mateus, com o respeito pela religião dos pobres, seres humanos grandes, com a liberdade que transportam, o mesmo Evangelho que Oliveira recriou no seu Ato da Primavera, com a filmagem de uma representação teatral popular em Trás-os-Montes e que ainda hoje continua talvez a ser a primeira pedra mais pesada da minha própria fé. Que a Igreja se orgulhe das condições que tem para ser a terra sem fronteiras da imensa liberdade, a única situação em que o homem poderia recuperar a responsabilidade que Deus lhe deixou. Que a Igreja esteja presente na gestão da política mundial e que aí represente todos aqueles que, pelo menos de forma simbólica, sem armas e sem dinheiro, lutam por se conseguir o único mandamento que Cristo nos deixou, segundo conta o meu amado santo, esse genial São João. Na minha imaginação, calculem, gostava que tivesse sido o grupo dos frades que São Francisco reuniu, tal como Rossellini os representou nesse filme maravilhoso que é o Santo dos Pobrezinhos, quem me tivesse dado esse prémio. Disparate, claro está, e eles não foram com certeza tão divertidos e puros como o cinema os pintou, mas é como se me dissessem, não fiques aí sozinho, ficamos aqui todos a pensar, a tratar do que Deus deu, a viver o espanto, a brincar. Tenho permanentemente na cabeça uma ideia de igreja ideal onde todos fizessem um trabalho que se parecesse com brincar, jogar com os outros, estabelecer cumplicidades, sem sofrimento nem culpa. Tenho demasiada consciência do crime que fazemos, e já me pus a falar como se me tivessem encomendado o sermão, como se falasse em nome da história, mas é pelo menos, acreditem de coração nas mãos que o faço. Os poetas falam melhor. Há uns versos do Anjo do Paraíso, creio que no breve sumário da história de Deus de Gil Vicente, explicam o que sinto e que são extraordinários.
Adão é deitado de sua alegria porque não pôde com o bem que Deus lhe queria. Talvez o Papa Francisco, tanto mais que escolheu este nome para ser Papa, entendesse o que eu quero dizer. Comove-me que a Igreja me dê um prémio que, para além de significar agradecemos o teu trabalho de que gostamos, diz, ou eu gostava que dissesse, reconhecemos-te como irmão. Mas o que eu gostava mesmo era que não fosse preciso haver prémios nenhuns. E desde já vos peço licença para não aceitar a sua componente monetária. Tenho muito má relação com o dinheiro e sabe melhor assim. Mas há ainda outro assunto em que me agrada este prémio, tal como a ata do júri o justifica. Refere-se o júri à qualidade que tudo que no meu trabalho de ator se refere à palavra e à qualidade de tudo que no meu trabalho de ator se refere à palavra e às palavras. Eu preferia que dissessem ao cuidado com as palavras. Mas é verdade que foi sempre muito importante para mim o cuidado com as palavras. A minha tardia necessidade de me reaproximar da prática religiosa passa por um momento em que, sem qualquer espécie de reflexão e depois de bastantes anos de silêncio, me saíram boca fora as palavras do Pai Nosso, a oração que Deus nos ensinou perante o cadáver de meu irmão. E é o passo da missa que mais me faz chorar, irmã Mary John, porque as próprias palavras já são um pensamento e naquele momento não foi revolta que senti, foi impotência, foi fé, foi o reconhecimento de que alguma coisa de inexplicável era maior que o entendimento humano. E, no entanto, num gesto quase automático, esse foi um momento de exercício da liberdade e de entendimento do que o pensamento assim concebido na sua relação com as palavras, o cristianismo nos concede. Põe-nos João na boca de Cristo, na oração do Monte das Oliveiras. Cristo diz ao Pai, eu manifestei o teu nome, eu dei-lhes a tua palavra. É justamente a consciência de que este reconhecimento da palavra como espaço de responsabilidade e liberdade absoluta é a base do pensamento de Cristo, aquilo que me tem transmitido a confiança de que um dia, finalmente, se fará luz sobre o que julgo ser um erro do catolicismo. Traduzir em pensamento autoritário, guardado por funcionários, o que na origem é verbo, mistério a ser vivido na sua identidade pela responsabilidade de cada um. Penso que neste contexto o amor aos outros dos cristãos não pode nunca passar pelo habitual sentimento da compaixão humana, que na maior parte das vezes nos faz olhar o próximo de cima para baixo, dos felizes para os infelizes, e mascara o conforto de uma hierarquia em que há mais fortes e mais fracos, ricos e pobres, inteligentes e estúpidos, nobres e plebeus, chefes e súbditos, em vez de ser pura solidariedade para um único destino, o amor. Não foi por acaso que escolhi um ofício que tem a palavra como seu coração. E decidi sim, ajudado e empurrado. Mas eu escolhi que fosse assim. E que eu nunca esquecesse que é com as palavras que comunicamos uns com os outros, mas também é com elas que amamos e que compreendemos, que pensamos a realidade. Não se pense que o teatro não pensa. Pelo contrário, o teatro que gosto de fazer já lhe chamei mesmo máquina de pensar. Para ler poesia ou para interpretar uma personagem, o meu principal trabalho é reconstituir o eu capaz de preferir as palavras que diz. E a brincar, já passei pela cabeça de vários génios, de alguns santos, de demiurgos, e até mais recentemente vi-me confrontado com a tarefa de sugerir a voz de Cristo nas 7 últimas palavras da cruz. É isso que representar permite. Percebe-se logo, quando se faz este trabalho, que aquilo a que chamamos língua permite muitas funções e é reatualizado dos mais diferentes modos a cada leitura. Quando se leem os textos sagrados, sentimos imediatamente quando estão incompletos sem que cada um de nós deles se aproprie e que só uma forte componente simbólica que cada um de nós lhe possa atribuir, de acordo com a sua constituição, as referências de que dispõe, as suas memórias afetivas, a sua experiência, lhes completará o sentido, que é muito importante, ir sempre mantendo em aberto. As palavras dos livros sagrados traduzem como todas um sentido, um pensamento. O que mais nos enriquece na sua leitura é o que tenho vindo a descobrir, o apropriamento individual que lhes decifra o sentido universal. Não porque para todos seja o mesmo, mas porque em todos os povos pode ter o seu sentido específico. Arrepia-me o início do Evangelho de João. No princípio era o Verbo e o Verbo estava em Deus. A palavra, segundo o seu Evangelho, está no ponto de partida da existência da humanidade.
E o Verbo se fez carne, e a carne criou o pensamento. Entendo que o que estava em Deus passou para a consciência humana. Interrogo-me sobre o que diz o Gênesis, que Deus disse ao primeiro homem que nomeasse todas as coisas, e é impressionante como o nome de cada um é importante nos textos bíblicos. Nomear, de facto, aponta, identifica, reconhece. Falo dos nomes próprios. Cada homem tem o seu, e essa primeira função da língua, que é no fundo o reconhecimento da obra de Deus. Ah, mas quem conseguisse ser poeta sempre. E leio-vos um poema. Sei que seria possível construir um mundo justo. As cidades poderiam ser claras e lavadas pelo canto dos espaços e das fontes. O céu, o mar e a terra estão prontos a saciar a nossa fome do terrestre. A terra onde estamos, se ninguém a traiçoasse, proporia cada dia a cada um a liberdade e o reino. Na concha, na flor, no homem e no fruto, se nada adoecer, a própria forma é justa, e no todo se integra como palavra em verso. Sei que seria possível construir a forma justa de uma cidade humana que fosse fiel à perfeição do universo. Por isso recomeço sem cessar a partir da página em branco, e este é meu ofício de poeta para a reconstrução do mundo. Escreveu Sofia. Os homens não se chamam todos Donald Trump. Nos evangelhos chamam-se Tiago, João, Pedro, Tomé, filhos de outros com nomes também. Mas aos outros seres ou coisas o homem fez de outra maneira. Ao dar-lhes nomes já os negou, substituiu o seu reconhecimento pela sua representação. Começou a exercer sobre a obra de Deus poder, análise, síntese. Começou a raciocinar, quando na sua invenção das palavras arrumou o universo com palavras que classificavam as coisas. Deus lhe deu esse poder. A inteligência reconhece ou conhece a criação. Mas a tudo o que não é homem, o homem não nomeia. Inventa palavras que representam já as coisas, que são já a abstração. Ele não nomeia uma por uma as pedras, nem as árvores, nem as aves. Nomeou espécies para os animais, para as coisas inventou uma palavra que as substitui na sua individualidade. Se eu digo pedra, eu estou a falar de muitas, muitas coisas diferentes. E vendo bem, estou a substituir a sua identidade por uma palavra. Estou a dominá-las para poder falar com os outros homens. Estou a matar. Estou a começar a ter poder, a competir com Deus. E quando falo com os outros, uso a sintaxe, que é a transcrição de um raciocínio. É pensamento. Eva e a serpente conversaram. Não usaram as palavras como oração. Passa a haver duas palavras, a que nomeia e a que classifica o que não devemos deixar de tomar por sagrado, a obra de Deus. Mas o pensamento humano que as palavras operam não pode vir substituir com palavras a ideia de Deus. Mas é a palavra o que permite que os homens comuniquem com os outros homens. E é um instrumento do seu pensamento. As palavras são também o que dá unidade ou continuidade à história. Como posso dizer que recuso a responsabilidade do que no passado fizeram os homens, se no próprio ato de falar trago vivo em mim, pela própria língua, o tempo que me antecedeu? Foi, aliás, este pensamento que me convenceu que devo também assumir a responsabilidade de tudo o que de errado hoje vemos que a Igreja fez. É difícil assumir tão grande cegueira se como razão bastava o único mandamento: amai-vos uns aos outros. Foi a pensar sobre as palavras e a fazer o trabalho de me preparar para ler as que os outros escreveram que comecei provavelmente a divagar, mas seja como for, ganhei a noção de que com as palavras articuladas pela gramática pensamos, dominamos a matéria mentalmente, eventualmente deixamos o real exterior a nós, substituímo-lo, manipulamos a realidade, damos cabo do que Deus criou, inventando regras, leis, obrigações, mentiras, instrumentos de tortura. Inventamos mesmo outro substituto do bem ou da alegria, de Deus. Um valor sem matéria, virtual, falso, que só existe no que ele consegue manipular os homens muito mais do que as palavras, e que todos sejam potenciais concorrentes. O dinheiro, até fins que na guerra que vivemos, o perigo está em quem tem menos dinheiro. É com a leitura em voz alta, e isto é importante porque não me deixa esquecer que nesse momento estou com um grupo e que a leitura em conjunto é o que mais solidifica a consciência de que temos em comum,
É com a leitura dos grandes textos da Bíblia que mais me tenho educado. Ler em voz alta o Apocalipse, o Cântico dos Cânticos, o livro do Eclesiastes, o Evangelho de João, a Paixão de Cristo segundo os diferentes evangelistas, são os trabalhos que mais me deram a entender, não havendo sequer quase nada que a cada nova leitura se acrescentasse, para além de uma atitude que, em boa hora, quando o padre Tolentino há 6 anos me pediu que escrevesse para o seu livro Um Deus que Dança, um texto sobre a oração, defini como um estado de humildade, um estado de contemplação, um estado de alegria. Isso é, de facto, para mim, rezar. E com essas e todas as outras leituras profanas a que tenho dado voz, e que encaro com a mesma seriedade que as sagradas, que também estamos diante de Deus nos momentos mais profanos, e tenho entendido como, no fundo, envelheceu a nossa pobre razão, agarrada à limitada verdade da sua forma lógica e discursiva. Ai de quem ainda pensa assim por extenso. Passa-lhe por certo a vida ao lado, nenhuma novidade se introduz na passagem do tempo e irá cada dia escurecendo mais. Só que acredito que nós já não pensamos assim. Ninguém é já gramaticalmente correto, explícito. Toda a Bíblia é um maravilhoso convite a deixarmos-nos pensar de outra maneira, não nos reprimindo, deixando que uma nova palavra surja. Frases curtas, menos vocabulário, estrangeirismos, pois claro, são perdas, mas quanto não se ganha se usarmos o não dito, o irracional, as contradições, a livre associação de ideias, o imprevisto, a própria desordem. Aquilo que cada um conhece de si próprio e em si prepara para se dar aos outros. Lembrem-se de que foram homens como nós que escreveram Jesus e tudo o resto, querendo na palavra escrever uma revelação, para que os homens reconhecessem o Filho de Deus e quisessem seguir o seu mandamento. E cada dia me espanta como escreveram. Que pensamento claro, exposto, sem máscaras, tinham aqueles escritores. A Bíblia não raciocina, produz imagens, nomeia, simbolicamente ou não, dá a ver o que a liberdade de cada um transformará em pensamento. E na sua diversidade constitui um monumento ao homem tomado como Filho de Deus. A sua capacidade de viver em tantos níveis de consciência, a liberdade e a responsabilidade que Deus para ele pensou. A de pensar também, sem relação de poder nem lutas de argumentos. Viver sem medo, aceitar que não sabemos e, no entanto, amamos. E tudo isto passa pelo uso que fazemos das palavras. Tenho por fundamental uma educação que volta a dar à palavra a importância que tem. Ninguém tem liberdade se não tiver com que inventar o que diz. E o que diz o analfabeto pode ter a mesma importância que o que diz o doutor. E tem por certo mais, que as já raríssimas palavras já estão de tal modo reduzidas a siglas que nem chegam a ter sequer som. SMS é uma palavra ou 3 letras? Não são palavras, são teclas o que ensinamos agora aos alunos. Formas de preencher modelos e lixo impressos para encher formulários e ofícios que enchem dossiês e secretarias de ministérios cada vez mais longe da realidade que nomeiam, querendo resolver vidas humanas com artigos de códigos penais à força de tempo gasto com pleonasmos, eufemismos e sofismas, pseudocontratos coletivos de trabalho, administração, funcionários, árbitros mecânicos, agentes de uma ineficaz mas toda poderosa justiça que por sistema se nega a si própria na figura dos acordos e das habilidades de manipulação de artigos e pseudoleis e que por sistema substituem o julgamento para que se saiba que à luz do Estado tem razão através de verdadeiras borrachas de apagar verdades que se compram com dinheiro. Gosto demais da vida para gostar da maneira como os homens deixaram de cair aquilo que tomamos por civilização e se deixam governar por uma casta de abutres que se alimentam do lixo numa lógica de autossatisfação que já nem no valor do dinheiro se justifica e que cada vez mais o substitui por um mais que falso prestígio. Não vale já a pena, meu querido Manuel, discutirmos se o homem descende de Caim ou de Abel. O homem está à beira de desistir da sua humanidade. Todos temos consciência de que os sistemas políticos que a humanidade inventou e tomou por civilizados como forma de organizar a sua vida política se tornaram em máscaras de Halloween. As democracias deixaram de representar os interesses da maioria ou das várias minorias de cidadãos. Tenho para mim que o nosso tempo, apesar de em relação a este estado de coisas aparentar em termos numéricos um regresso ao cristianismo, talvez nos exija uma força de convicção, uma responsabilidade heroica
de que creio que o Papa já tomou consciência, mas para que estamos mal preparados. Tudo se anula nesta voragem do medo de sofrer e da ausência de valores culturais. Não será entregando-nos a uma passividade que deixarmos tomar por contemplação que conseguiremos o que os católicos deveriam tomar como missão. A evangelização do nosso tempo é a luta contra o poder do dinheiro, é o regresso à simplicidade original. A fé terá de ser o que não nos deixe repousar na busca de refúgios individuais nem sonhos pessoais de felicidade, e a força capaz de lutar contra a civilização da desconfiança e a obsessão da segurança. Que a Igreja me perdoe, mas creio que a situação política mundial é tão grave que seria tempo de deixarmos de perder tempo com questões evidentemente abusivas da responsabilidade de cada cidadão, de cada cristão, digo, todas as questões sexuais em leigos e eclesiásticos, as excomunhões, os perdões e as autorizações, as carreiras religiosas, a acumulação de riquezas, privilégios e castigos, e voltarmos-nos para o mundo, nem que seja apenas respeitando quem, sem referência cristã, tem o amor aos outros que a vida pede a todos, construindo finalmente a fraternidade que ainda se não construiu a partir das relações pessoais, a solidariedade entre os povos. Descobrindo pouco a pouco que seja com a prática de vida que os Evangelhos nos pedem, onde se aloja o cancro que está a minar a obra de Deus. Perdão, meus irmãos, falei demais. Mas tão nobre matéria a isso me obrigou, e só vos não peço para rezar o Pai Nosso, porque Mary John me punha a chorar.